Olá, eu sou a Daniela, sou coordenadora de recursos humanos aqui na Luandre. Nós somos aí uma consultoria que está atuando no mercado há mais de 50 anos. Somos especialistas em trabalho temporário, recolocando aí milhares de candidatos, no mercado de trabalho, atendendo diversos tipos de clientes, de diversos segmentos diferentes, e especialistas realmente nesse tipo de contratação. Bom, hoje o tema da nossa conversa é um assunto bastante importante e estratégico relacionado aí à rotina do dia a dia do RH, que é entender qual a melhor forma de contratar temporários para sazonalidade, de forma estratégica e ágil. E o contrato temporário, ele é um contrato bastante tradicional, procurado por diversos tipos de empresas, e o foco maior dele é para trazer aí um acréscimo de demanda extraordinária. Então, o que significa isso? A gente tem alguns momentos, algumas épocas do ano sazonais, onde as empresas precisam aumentar aí a produtividade delas e com isso, a gente busca aí mão de obra para suprir e para que eles tenham aí um resultado operacional de excelência, que eles buscam aí inicialmente. Então, a gente contrata pessoas nessas épocas específicas, como por exemplo Natal, Ano Novo, a Black Friday, que hoje no mercado é uma época bastante importante, Dia dos Pais, enfim, épocas que a gente sabe que as vendas aumentam e a gente precisa de pessoas para ajudar na produtividade. Então, nós temos essa opção, essa alternativa que é a demanda extraordinária e a gente também tem uma outra alternativa que é a substituição transitória, que é quando a gente precisa aí substituir um colaborador por algum tipo de afastamento, por exemplo. Então, é uma licença maternidade, de repente, ou então ele está afastado por alguma questão relacionada à doença. Então, eu posso contratar aí um temporário para suprir aquele período determinado, e não deixar com que a produtividade da empresa decaia. Então, são esses dois tipos de contratação temporária que são possíveis de ser feitos aí. Apesar do contrato temporário já ser aí tradicional no mercado há algum tempo, algumas empresas ainda têm dúvidas, e não sabem a melhor forma de usufruir, dessa modalidade. Então, às vezes, eles não entendem o tempo que eles precisam, para que a gente execute esse trabalho, a quantidade de pessoas suficiente, de repente, para suprir aquela necessidade. Então, a nossa intenção, a nossa função aí é facilitar todo esse fluxo, entender qual a necessidade desse cliente, para que o resultado aí aconteça com eficácia. Então, acho que duas coisas que a gente precisa considerar para esse processo, para que realmente haja um resultado de excelência, é a inovação, e a agilidade aí nesse processo. Quando a gente fala de inovação dentro do processo de recrutamento e seleção, a gente está falando não necessariamente do uso da tecnologia, porque a inovação acaba fazendo um link aí com a tecnologia, mas na verdade está na forma de gerir mesmo o processo. Eu entender aí quanto tempo eu tenho para fazer aquele processo, se eu já tenho um processo desenhado e de repente ele não está atendendo às expectativas, revisitar aquele processo, reorganizar as etapas, estar muito bem alinhado com o cliente, quais as expectativas dele, o que ele precisa, qual o volume ele precisa, quanto tempo, se eu estou conseguindo atender toda a demanda que ele buscou nesse serviço aí de contratação temporária. Inovar então dentro do recrutamento e seleção está muito ligado mesmo a atender as expectativas do cliente, Quanto tempo eu tenho, atendendo aí dentro das qualidades e dos fluxos e etapas que foram acordados inicialmente para que o processo aconteça com eficácia. Na Luandre, a gente costuma dizer que a efetividade e a agilidade para atendimento dos processos, ela está muito ligada realmente à gestão, como eu havia falado, de como eles são feitos. Então, eu preciso sempre estar preparado, de forma antecipada, já é um trabalho que nós estamos aí habituados a fazer, então estar sempre preparado. Eu estou falando de ter uma equipe já pronta, preparada e bem instruída, ter aí as técnicas, enfim, as metodologias, a forma que esse processo vai acontecer. E para melhor entendimento, a gente separou aí 5 lições que são bastante importantes para que você tenha aí uma contratação de eficácia e de agilidade, no seu processo e que você entenda aí passo a passo de cada uma delas e como isso pode contribuir para o seu negócio. Então, a primeira lição é prever, planejar e se preparar. Então, as empresas elas mudam aí os fluxos e as necessidades delas muito rapidamente. Então, quando a gente fala de prever,
a gente entende aí que nós já sabemos as épocas sazonais do ano, onde aí o boom vai acontecer nos negócios, né, como eu havia dito, então o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, como a gente já sabe que essas épocas vão chegar, a gente já precisa prever essas demandas, né, e se preparar para elas. Tá? Então, a gente alinha aí todas as necessidades com o cliente, né? A gente estipula prazos, define perfis, né? Então a gente se planeja após essa definição aí das necessidades, né? E entende qual vai ser a melhor forma de conduzir. Então, adaptações vão precisar ser feitas, né? Agilidade no processo é imprescindível. Né, e preparar o ambiente para aquilo também. Então, colocar aí os profissionais corretos em cada função, em cada etapa, né, fazer a coordenação aí de toda essa demanda e entender se realmente as expectativas estão sendo atendidas. Então, por isso, prever as necessidades, entender o perfil do profissional é extremamente importante para a efetividade dessas contratações. Então, a segunda lição é contar com parceiros aí igualmente eficientes, né? Então, não necessariamente fornecedores, né? Mas parceiros, né? Que é o caso da Luandre. Então, buscar aí uma consultoria, né? Uma agência que já tenha um nome no mercado, né? Ir estudar aí qual a visão que o mercado, que os próprios candidatos, que as próprias empresas têm daquela consultoria, né? É uma consultoria idônea, ela tem caixa para conseguir bancar todo esse processo, né? Porque o contrato temporário, ele conta com toda a administração daquele colaborador feito por essa consultoria, né? Então, folha de pagamento, salário, benefícios, enfim, toda essa administração é feita pela consultoria. Então, ela precisa ter caixa, né? Ela precisa estar preparada para isso, né? Então, buscar aí uma empresa que já tenha anos no mercado, né, que esteja dentro das leis aí do Ministério do Trabalho. Lembrando que conforme a Lei 6.019 de 74, o contrato temporário ele precisa ser feito por uma consultoria especializada em RH. Então, por isso, é importante você buscar uma consultoria especializada que tenha um conhecimento do mercado nacional, né, que tenha um banco com milhares de currículos já ativos, que consiga atender a sua demanda com agilidade em qualquer lugar e que tenha também familiaridade com as nossas leis trabalhistas, né? Então, a fim de ter aí uma alta capacidade de atendimento. Então, vamos para a lição 3, que é ter aí a sinergia nos processos, né, e todos aí no mesmo objetivo. Então, para a contratação temporária é importante que todas as áreas estejam envolvidas em prol realmente do mesmo objetivo. Então, quando a gente fala aí do cliente, né, da empresa contratante, então a gente precisa entender com ela quais são as necessidades dela, né? Qual é o prazo que ela tem, né? O volume que ela precisa, entender exatamente qual o perfil de profissional que ela está esperando. Então, é de extrema importância ter aí, fazer esse alinhamento de perfil, né? Então, entender realmente qual é a necessidade daquela empresa, né, em relação a perfil e em relação à entrega. E aí, o papel da consultoria é fazer a gestão desse processo, né, ter aí um sistema para que o acompanhamento dessas vagas ocorra do início ao fim, né, incluindo cada etapa desse processo, deixando também o candidato sempre a par das informações, né, com que ele tenha acesso realmente se o processo dele está evoluindo ou se de repente não conseguiu ser considerado para aquela vaga, enfim. Então, fazer a gestão do processo do início ao fim pela consultoria, assim a gente consegue entender se vai precisar de uma readaptação, quais são os gaps daquele processo, né, se ele está acontecendo com eficácia, enfim, se a entrega está acontecendo dentro do prazo. Então é importante essa sinergia entre a consultoria de RH e a empresa, né, para que a gente identifique aí possíveis gaps, enfim, possíveis reajustes no processo, minimizando qualquer tipo de impacto nas contratações. A quarta lição é a busca de um perfil equilibrado. Quais são as necessidades de fato para aquela demanda? Então, se muitas vezes a gente restringe aquele perfil, né, se torna aí, muito complexo, né, a gente restringe formação, restringe experiências, enfim, existem várias possibilidades, né? Quanto mais a gente restringe, mais difícil fica de conseguir encontrar aquele profissional. Então, não se torna um processo otimizado.
Então é importante entender de fato qual é a necessidade dele para aquela demanda. Será que eu preciso colocar esse requisito no perfil? Será que de fato tem necessidade? Já que eu vou trabalhar normalmente com um volume de pessoas por um período curto de tempo. E muitas vezes, por ser temporário, existe uma característica maior de turnover, então o funcionário sai, né, e se recoloca muito rápido das empresas, então eu preciso repor muitas vezes aquela vaga com certa urgência. Então será que eu vou conseguir repor? Né? Então a intenção do temporário é que ele esteja ali full time, né, todo momento dando produtividade para a empresa. Então eu preciso recolocar essa pessoa com bastante agilidade. Então é importante realmente definir um perfil que de fato seja coerente com a atividade que ele vai realizar. Por isso, invista um tempo realmente em determinar o perfil desse profissional, né? Sendo mais flexível, sendo realista realmente com a necessidade que você precisa naquele determinado momento e conta com a ajuda da consultoria, né? Eles estão ali realmente para ser um facilitador no seu processo e por ter uma expertise de mercado, com certeza eles vão conseguir te ajudar a definir o melhor perfil para atender a sua demanda no prazo que você precisa. Então vamos para a quinta e última lição, que é a estratégia de recrutamento flexível. Então, acho que para contextualizar tudo é importante saber que é necessário uma ação diferente para cada tipo de entrega de cada cliente, né? Então nós temos aí diversos tipos de segmentos que são considerados, cada um tem uma necessidade, uma dificuldade particular que precisa ser avaliada e considerada, né? Será que eu preciso trabalhar com todas essas etapas? Será que eu não posso otimizar algum tipo de processo? Então é ter um olhar realmente crítico para aquele fluxo, para aquela gestão de processo, sempre reavaliando. Então, acho que otimizar o processo de seleção é a cereja do bolo, né, para que você tenha aí de fato um recrutamento de seleção ágil e que traga aí um aumento de efetividade. Então, por fim, eu espero que com essas lições você possa ter um olhar mais estratégico, mais ágil e eficiente para suas contratações temporárias e possa aproveitar aí todas as oportunidades para o seu negócio. E se você tiver alguma dúvida e quiser esclarecer mais sobre a contratação eficiente de temporários, entre em contato com a gente pelo luandre.com.br, que ficaremos muito felizes em esclarecer as suas dúvidas e te apoiar no que for necessário. Obrigada e conte com a Luandre.